Oi, gente bonita, tudo bem? Que bom. A gente tem falado sobre interpretação do texto, interpretação da Bíblia, e em um dos vídeos anteriores nós mencionamos o perigo que é a interpretação da Bíblia ao pé da letra. Quando eu uso expressões e as interpreto ao pé da letra, isso pode me gerar vários problemas. Problemas não somente de ordem direta com as pessoas, tal, mas também eu posso acabar tendo contato com gente que vai usar a Bíblia para interpretar a Bíblia segundo o seu bel prazer, apenas para, de alguma maneira, fazer valer aquilo que ela deseja, aquilo que ela quer, segundo as suas próprias intenções. Mas eu quero chamar a tua atenção que Bíblia, a interpretação dela, a gente tem alguns, vamos dizer assim, alguns marcos, alguns norteadores que nos ajudam a trilhar o texto de forma segura e coerente. Uma primeira coisa que a gente pode dizer quando falamos sobre interpretação da Bíblia é que Bíblia, ela se interpreta com Bíblia. Eu muitas vezes uso um texto bíblico para iluminar outro texto bíblico. Isso é uma prática muito comum, porque aí eu consigo utilizar dados que estão dentro do texto para abrir o meu entendimento sobre um outro texto que também está dentro do texto. Muitas vezes, gente, algumas pessoas pegam trechos de forma isolada do texto bíblico e constroem verdadeiros edifícios, sejam eles teológicos, filosóficos, sobre coisas que a rigor você não encontra no corpo da obra, no conjunto da obra da Bíblia. Então, entenda isso. Todas as vezes que eu tiver uma dúvida sobre um trecho, um texto da Bíblia, use outro texto da Bíblia para tentar encontrar uma solução ou uma interpretação que faça sentido. E aí as nossas Bíblias atuais, elas trazem algumas ajudas para nós. A maioria das Bíblias, elas trazem o que a gente chama de notinhas de rodapé. Eu não sei se você tem uma Bíblia grande como essa aqui, antiga, que a gente usa, o pessoal mais antigo gosta de Bíblia em papel, ou se você prefere as Bíblias que estão no formato digital. Tanto umas quanto as outras trazem as notas de rodapé. No formato digital você tem aqueles hiperlinks, você coloca lá o dedão e ele vai puxar uma referência. Nas Bíblias em papel, essas referências elas estão indicadas no texto com uma letrinha ou um númerozinho bem pequenininho. E aí no pé do texto traz lá uma referenciazinha daquele trecho, daquele texto. Essas notas de rodapé, gente, elas ajudam pra caramba. Porque às vezes você tem um trecho do Novo Testamento e, como nós dissemos, caso você queira começar a ler a Bíblia a partir do Sermão do Monte, se você não sabe o que é Sermão do Monte, procura um dos nossos vídeos aqui, que é onde tem aquele encontro, onde a gente pergunta por onde começar a ler a Bíblia, ok? Comece no Sermão do Monte, e o Sermão do Monte ele vai te dar muitas, mas muitas referências apontando para o Antigo Testamento. Essas referências elas vão ser fundamentais para entender o que o Antigo Testamento estava dizendo e até mesmo para entender qual era a interpretação postulada por Jesus, a interpretação sugerida, dada por Jesus para aquele tempo, para aquele período, que também serve para nós. As notas de rodapé nesse momento elas são fundamentais. Então, todas as Bíblias, sejam elas em papel, sejam elas no formato digital, elas trazem essas informações que estão presentes nas notas de rodapé. Então isso, básico, tranquilo, zero trauma, sem problema nenhum.
As Bíblias, elas também trazem para nós o que a gente chama de ajudas ao leitor. O que são essas ajudas? E aqui eu quero te dar alguns exemplos. Abra comigo, por exemplo, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 2. E aqui eu estou usando a minha Bíblia em papel, porque eu sou mais da antiga, gosto de papel. Mas se você tem no seu formato digital, procure na sua Bíblia digital. Nós já mencionamos na descrição do vídeo alguns links sobre onde você consegue um bom aplicativo para a leitura da Bíblia em formato digital, seja na loja de aplicativos do Google, seja no App Store. Mas em Mateus no capítulo 2, no versículo 1, o texto diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Só isso. Se você se perguntar, Belém, Judéia, rei Herodes, maluco, que é isso? Gente, as ajudas ao leitor te auxiliam a compreender dados históricos e dados geográficos. E aí a ajuda ao leitor, por exemplo, nas Bíblias em papel, eu tenho essas ajudas normalmente no final das Bíblias. São as ajudas ao leitor. Então ele vai me explicar onde era Belém, o que era a Judéia, quem era Herodes, qual era o seu papel. Então são ajudas com dados históricos, com dados geográficos, eventualmente com dados políticos e dados sociais. Por exemplo, abra comigo no outro evangelho, o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2. E aqui eu, na minha viagem ao tempo aqui com Bíblia em papel, Lucas no capítulo 2, versículo 1 diz que naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para se recensear. Este era o primeiro recenseamento e foi feito quando Quirino era governador da Síria. Olha, aqui eu tenho dados políticos, dados sociais, que as ajudas ao leitor também vão te auxiliar a entender e interpretar esse texto de uma forma mais clara. Olha, as ajudas ao leitor também podem nos auxiliar em questões, por exemplo, como essas. Abra comigo no Evangelho segundo João, que fala assim, ó. João no capítulo 2, ele diz, no versículo 6, que estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Se eu fizesse essa pergunta para você, o que é uma metreta? Bom, como a gente viu que eram talhas de pedra para purificação, e aí está dizendo que levava 2 ou 3 metretas, você fica naquela, metreta. O que é metreta? De comer, de passar no cabelo? É o nome de um bicho? Metreta é um time de futebol? Metreta é uma arma? Não. As ajudas ao leitor me auxiliam. E aí no final da Bíblia, lá, dessas Bíblias em papel, você vai ter lá os auxílios ao leitor. E lá você vai encontrar que metreta era uma unidade de medida. E que hoje corresponderia a algo em torno de 30 a 40 litros. Isso aqui era usado para colocar água. A ajuda no leitor te ajuda, não é? E olha, gente, tem também a questão de unidade de distância. Por exemplo, em Atos 1:12, que é logo depois do Evangelho de João, Atos 1:12 fala que os discípulos, eles voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista da cidade de Jerusalém, tanto como a jornada de um sábado. O que é a jornada de um sábado? Não sei, você pega o sábado e bota ele para andar, né? Aí ele faz a jornada dele.
Gente, era uma unidade de medida que equivalia a algo em torno de 1 quilômetro. Ao pé da letra, alguns dizem aí que eram 888 metros. Essas coisas nos ajudam a entender o texto de uma forma um pouquinho mais clara. São as ajudas ao leitor. Então, a Bíblia se interpreta com Bíblia. As notas de rodapé me indicam outros textos dentro do texto, e as ajudas ao leitor me ajudam. As ajudas me ajudam, olha que coisa terrível. Mas elas me auxiliam a entender unidade de medida, unidade de peso, questões históricas, geográficas, questões sociais, políticas. Essas são as ajudas ao leitor. Mas, gente, eu quero aqui te chamar a atenção para o que nós conhecemos como os comentários. Os comentários. Quando você comprar uma Bíblia, se certifique que ela tenha as notas de rodapé e as ajudas ao leitor. Mas cuidado, muito cuidado, meu rei, com os comentários. Porque os comentários, eles já são uma interpretação do texto. E quando a gente já tinha falado, as interpretações elas podem ser feitas conforme a cabeça do intérprete. Então, de repente, você está comprando uma Bíblia com comentários que trazem uma linha teológica A, B ou C. Se você compra um comentário que traz no seu bojo, traz no seu conjunto ali, comentários que te levam a acreditar que a teologia chamada teologia da prosperidade é o que há em termos de teologia bíblica, meu querido, você vai estar com um problema. Porque a teologia da prosperidade hoje, por quem faz teologia bíblica, por quem faz crítica à Bíblia de forma séria, sabe que isso aí é um problemão. É um problemão porque a teologia da prosperidade ela acaba interpretando a Bíblia conforme determinada denominação A, B ou C, para que consiga cada vez amealhar mais moedas do crente, do fiel. Então, cuidado com comentários. E existem aqueles outros comentários que eles seguem algumas outras linhas teológicas bastante complicadas. Então, o que nós recomendamos para você? Quando você for ler a Bíblia, use outro trecho da Bíblia apontado pela nota de rodapé. Use as ajudas ao leitor, que te ajudam com dados históricos, geográficos, políticos, sociais, pesos, medidas, unidades de distância. Mas fuja, a não ser que você tenha realmente alguém da tua confiança, que você sabe que é uma pessoa, vamos dizer assim, séria, não é um doido varrido, mas evite de usar comentários, porque talvez alguns desses comentários, a não ser que você tenha alguém que te ajude, te auxilie, esses comentários eles podem te induzir a interpretações equivocadas do texto bíblico. Então, gente, o que eu tenho a te dizer? Bíblia, ela começa se interpretando com Bíblia. Se você tem um texto um tanto quanto obscuro, difícil de entender, procure dentro da Bíblia outros trechos ou textos paralelos que talvez te tragam um maior entendimento sobre aquilo que aquele trecho ou aquele texto quis dizer. Use as notas de rodapé e use as ajudas de leitor. Cuidado com os comentários. Nós vamos continuar falando um pouco sobre jeitos de interpretar e ferramentas, e aí continue com a gente. Mais uma vez nós queremos te agradecer pela tua paciência e companhia. Bíblia do Zero. Seja bem-vindo.